Saudação. Quero aqui falar das moléculas, né? Não só das moléculas, mas principalmente das células, né? Dos trilhões de células que contém o nosso corpo, e esse sistema trino que temos, tanto dentro de nós como em tudo o que existe, não só num planeta, mas fora do planeta. Toda a criação tem essa trindade, não é? Claro que vai para além da trindade, mas esse é o princípio que esse é o princípio, porque mesmo das trilhões de moléculas, né, uma só molécula contém essa trindade. Por isso uma só molécula contém uma inteligência própria, que esses trilhões de moléculas, né, são individuais e ao mesmo tempo vão enamorando-se umas às outras, né, para poder criar o nosso corpo físico e tudo o que existe, o mundo em que habitamos, né? Até o próprio alimento que ingerimos, a própria água, né, contém as moléculas idênticas, né? São idênticas, não são iguais, né? É como se fossem gêmeas, todas as moléculas que contém fora e dentro de nós tem essa divindade trina nelas, né? E a nossa divindade trina no nosso sistema físico é a mente. A mente, eu gosto de dizê-la assim, né? De chamá-la assim, tal como nos estudos do sincronário, do calendário das três luas, né? São três planetas, né? São três consciências, mas que as três trabalham em uníssono para criar o todo. E dentro de nós temos isso também, né? Temos a três consciência que trabalham em uníssono para nós termos saúde plena, né? Para não envelhecermos, para progredirmos, né? Para estarmos em constante crescimento, em constante expansão. Mas isso só é possível quando unificas os três sistemas, né? Os três sistemas dentro do nosso corpo físico ainda não estão unificados. Quem unifica, né? Como a humanidade conhece, os grandes mestres que passaram pela Terra, não só o próprio Cristo, né? Eles, para obterem essa expansão de consciência, tiveram que unificar os três corpos, né? Que é a mente, o coração e o corpo físico. Parece que é só um, mas não, são três sistemas, né? Individuais, mas que se enamoram, né, para criar o nosso sistema, tal exatamente como as células fazem, né, que vão reproduzindo para criar as moléculas, os sistemas reprodutórios, né. Depois vamos chegando ao átomo, né. Depois do átomo, nêutron, prótons e por aí vamos, né, até chegar ao quarks e a parte final, que isso também já foi identificado pela ciência, chegar às cordas, né? Às supercordas, que as supercordas é pura luz, né? É pura luz, de onde tudo vem, de onde tudo é criado, e tem isso. E é isso, os três sistemas que nós temos, né, no nosso corpo físico, que é a mente, o coração e o corpo, cada uma tem uma comunicação própria. Eu comunico-me, né, com esses três sistemas constantemente, né? A minha mente fala de uma maneira, né, que é onde habita o ego, né? O meu coração fala de outra maneira. O coração, como é que é dizer, todos os estudantes já sabem disso, né? O coração é subtil, o coração sussurra, não é? Não é uma voz tão assertiva, tão agressiva como é a mente, até porque na nossa mente temos isso também já foi identificado, né? No nosso cérebro nós é como se tivéssemos também três cérebros, né? Três mentes, né? O inconsciente, o superconsciente e o intraconsciente. Mas pronto, acho que me expressei bem, né? Mas tem outras identidades também, tem outros nomes, tem outros verbos dentro desses três sistemas, né? Mental, psicológico. Mas
Mas para isso, como é que é dizer, não é necessário estudar, né, para entender estes sistemas que temos dentro de nós. É essencial é meditar, e a meditar, há variadas formas de meditar. Eu consigo me comunicar com estes três sistemas quando estou a caminhar, quando trabalho, até a dormir, estou em constante comunicação. Eu acho que já tinha posto esse relato, né? Que eu estou 24 sobre 24 horas a obter informações, a- também a obter mais conhecimentos, porque eu estou a criar algo, né? Não só uma coisa, mas são variadas coisas, por isso vou obtendo cada vez mais vou obtendo informações porque eu vou atrás, né? Eu também graças ao sincronário Maia e não só, mas há outros sistemas de estudos que eu tenho e eu consegui, né, de 10 anos para cá foi quando eu me conectei ao sincronário Maia, as 13 logas e o Tzolk'in, por pura intuição, e fui recebendo, tal hoje já tinha expressado, né, são códigos. Eu quando entrei, né, para esse estudo, eu ficava a olhar para aquilo e a rir-me ao mesmo tempo e a dizer, não estou a perceber nada disso, não estou a perceber nada do que está aqui, né? E então decidi não, foi por intuição, né? A minha intuição, a intuição basicamente é o coração, né? É aquele sussurro do coração. Ela guiou-me, né? Para aprimorar ainda mais os meus estudos e fui aprimorando, né? Fui-me contemplando e ao mesmo tempo contemplando a vida e ao mesmo tempo contemplado o invisível, né? O todo, né? Que na altura ainda não tinha essa identidade, né? Não, eu conhecia como um todo, mas eu ainda não conhecia essa identidade de fonte criadora, criativa, amorosa, né? Que é algo que é mais expandido e é a completude. E pronto, e quando estava a fazer os estudos, né, sem compreender nada, eu simplesmente lia, né, não lia, visualizava, depois logo a seguir dos estudos a visualizar, entrava, e ao mesmo tempo, né, não depois, mas sim ao mesmo tempo, né, durante a visualização estava em estado meditativo. A meditação, as pessoas pensam que é algo que é parar, como foi conhecido, antes foi ensinado aqui no Ocidente, totalmente ao contrário da real, da verdadeira meditação, né? Meditação não é necessariamente estás parado e estás já como aqui estou, inspira e expira, não, é mais além do que isso, né? Consegues ultrapassar escalas além, né? Eu medito quando estou a andar, eu medito quando estou a comer, eu medito quando estou a lavar a louça, eu medito quando estou a tratar do meu corpo físico. Eu medito de várias formas, estou em constante meditação. E a meditação é essa constância, né? E é através da meditação que sentes mais o todo, né? Vais conhecendo melhor o todo, né? Vais enamorando a fonte criadora, criativa, amorosa, né? Há um enquadramento, né? Há essa unificação, porque estás em plena consciência, né? A meditação é isso, estás em plena consciência, estás aqui no aqui e agora, estás consciente dos teus pensamentos, estás consciente do que o teu corpo está a pedir, estás consciente da expressão do teu coração, daquele sussurro subtil, né? Isso é a meditação e é através disso que pronto, consegues obter a plenitude. Claramente quando eu estou na plenitude, né? Para isso são necessárias gerações para eu chegar a essa plenitude. Nesta geração é impossível estar na plenitude porque esse sistema, como é gerido esse sistema no que eu habito, e pronto, tudo mesmo, falo desde a alimentação, tudo, desde o dinheiro, desde as formas, pensamentos da humanidade, é um sistema que está totalmente fora dos meus padrões, fora do meu sistema. É por isso que eu não me consigo, né? Durante anos tentei me enquadrar nesse sistema, a trabalhar e a fazer coisas, né?
que na altura, quando eu estava a fazer, as pessoas não compreendiam, né? Saía fora da compreensão, até hoje, né? Muitas coisas que eu falo tá fora da compreensão da maior parte da humanidade, por isso tentei me enquadrar e claro, fui adoecendo, né? Foi uma das causas que eu tive várias vezes depressão, porque tentei me enquadrar nesse sistema gregoriano, né? Nesse sistema capitalista, nesse sistema eu chamo hoje em dia o sistema portificado, né? Porque é isso mesmo, nós vivemos num sistema putrificado que cheira mal por todo o lado, né? É um cheiro é um cheiro que acaba por nos contaminar, não é? Nos causa doença, não é? Já não basta a doença que é causada através das nossas formas de pensamento, né? Que está dentro da malha quântica, né? Porque uma grande parte do meu pensamento tem plena consciência e a ciência já prova. Quer dizer, a ciência ainda está a estudar, né? Porque a ciência tem medo do invisível ainda, por isso que eu sei que isso vai haver mudança, né? Nas próximas gerações, essa ciência atual, a física atual, a economia, tudo o que existe na atualidade simplesmente vai morrer, né? Vai ser autodestruído, vai se autodestruir, porque é isso, né? Como está frutificado, tudo está frutificado, né? Até no nível da medicina também está frutificado, né? Tudo isso vai se autodestruir automaticamente, né? Claro, só se autodestrói quando tem um número de humanos né, autoconscientes que trabalham em si e pelo todo para limpar essa purificação, esse mau cheiro que existe ao redor do planeta, né? que, 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 que afeta, né? Não atrapalha, mas afeta a malha quântica, né? E essa malha quântica, pronto, nós temos uma proteção, a malha quântica também é trina, isso talvez fica para o próximo vídeo que eu falo, né? Dentro dessa malha, pronto, é como se fosse uma teia de aranha, é muito idêntica a uma teia de aranha mesmo, a malha quântica, no qual todos nós humanos estamos ligados por fios, né? Por essa teia de aranha, e o meu pensamento reverbera num pensamento da pessoa que, por exemplo, está no Japão e nos Estados Unidos, Rússia, as Américas, África, pronto, e ela vai e, dependendo do meu pensamento posso elevar a malha quântica, né? Não atrapalho com nada a malha quântica, porque a malha quântica tem a sua autoexpressão, mas contaminamos em certa parte, né, a malha quântica, pois a malha quântica terá um trabalho a limpar essa, como tem acontecido, né? Não vou entrar nesse assunto de político, mas falando um pouco da guerra, né? Isso afeta, né? Contamina um pouco da malha quântica, né? O que mais contamina a malha quântica é mais exatamente os pensamentos, né? Porque tudo que existe é criado pela mente, tudo. Não há não há como autoflagelar, dizer que é o outro, ou que é um ser invisível que criou toda a desgraça que existe. Não, toda a desgraça que existe, todo o mal, toda a negatividade, né? É que o sistema total putrificado foi criado pelo próprio humano, pela própria mente humana, né? Toda a podridão que existe foi criada pela própria mente humana. Por isso, o humano autoconsciente, né? Tendo essa consciência que está ligado com a malha quântica, que estamos dentro de uma teia de aranha, né? Que estamos todos interligados uns com os outros. O meu pensamento vai afetar, né? vai se penetrar no pensamento do outro, né? Uma pequena percentagem, não o total, claro, né? Porque cada humano tem a sua própria consciência, por isso o livre-arbítrio, né? Cada humano tem a sua autoexpressão, cada humano tem a sua forma de criar, mas
mas perante o todo, mas no todo, perante o todo, né, toda a criação humana que existe, perante o todo somos só um. É como se fosse uma mente pensante a criar. Né? Tem essa curiosidade que existe dentro deste mundo metafísico que existe, né? Até a própria planta, tudo, as árvores, né? Tem a sua própria forma, tem a sua própria expressão, tem a sua própria comunicação e é isso, né? Também tem moléculas, tudo tem essas células, as árvores, plantas, as águas também têm células, né? Que se comunicam entre elas e, pronto, e vão fazendo esse trabalho, né? para, para o todo, né? O trabalho não, o serviço, né? Vão servir, é um constante servir para o todo, né? Para a expansão, para o crescimento e ao mesmo tempo o todo, né? Tá dentro de nós e está fora, né? Ao mesmo tempo o todo está se auto-expressar em elevação, em crescimento, em aprendizado, porque o todo, apesar de ter toda a sabedoria, né, a fonte criadora, criativa, amorosa, apesar de ter toda a sabedoria, eh, não é? Como é que é dizer? Toda a sabedoria e todo o conhecimento da criação, mas o todo está-se sempre a auto-expandir, o todo cresce através de cada humano, cada mente pensante, né? Está-se auto... há essa evolução, não é? Eu estando aqui a evoluir, estou a evoluir a mim e estou a evoluir ao todo. Estamos em constante, né? Somos só um e estamos com constante expansão. E é isso que as células, as moléculas, os nêutrons, os prótons e as supercordas são, né? São essa autoexpressão do todo que estão em constante expansão, em constante crescimento, em constante aprendizado. E sentar, pelo menos, todos os dias, né, né, ganhar consciência do que faço parte do todo, né, inspirar, expirar, temos essa autoconsciência, né, falamos com as nossas células, eu já me consegui curar de coisas que me apareciam no corpo, falando comigo mesmo, né, falava com as minhas células, eu tive algo aqui que estava a me afetar a minha garganta durante 2 anos, falava com as minhas células, né? Até que chegou um momento que era automático, eu já falava automaticamente, né? E foi, né? De vez em quando tocava em mim, fazia barba, pronto, tocava em mim, ainda sentia coisa, mas estava, né? E chegou uma época que eu deixei de procurar esse hematoma que eu tinha, que era um caroço que eu tinha, né? Deixei de procurar, mas continuava essa comunicação. Foram relativamente 2 anos, né, que eu tinha essa constante comunicação. Quando eu deixei de mexer em mim, eu já percebi-me que já não tinha um caroço, simplesmente a minha pele tinha modificado, tinha melhorado, né? E eu próprio, e era uma fase que eu andava sobre muito stress, a todos os níveis, andava sobre muito stress e estava sempre, né? Ia-me comunicando com o todo automaticamente e pronto, e a minha autoexpressão, né, modificou totalmente, né? O meu corpo físico está em constante modificação, o meu corpo físico, o meu coração, a minha mente está em constante modificação, está em constante expansão e é isso, o que eu vim deixar hoje é isso, é comunicarmos com as nossas células, né? Comunicar com as nossas células é como se houvesse um milagre e as coisas modificam. E é isso. Saudação em Lakesh.